Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 2. Você não sobrevive a certas experiências e, depois delas, não existe mais de forma plena, apesar de não ter morrido. Tudo o que aconteceu em maio de 1987 ainda está acontecendo, só que 20 anos mais tarde, e o que aconteceu é apenas uma história. Em 2008, estou passeando com a minha cadela na praia. Tentando passear. Não consigo andar rápido nem bem. Recebi um bilhete esta manhã. Cecil escreveu dizendo que um homem está me procurando. Cecil é dono do motel onde alugo uma kitnet e trabalho como faz tudo. Bem aqui, rumo ao sul, nevoeiro bronze da manhã parece interminável. E sua cor sombria me faz pensar em tempestades de areia soprando das águas do Golfo, como se houvesse um deserto para além do horizonte. E, ao observar os barcos camaroneiros, rebocadores e superpetroleiros se materializarem dali, você acredita que deve estar vendo outro plano de existência irrompendo neste, e tudo isso é carregado de história. E a lição da história, acredito, é que até o momento da sua morte, você será basicamente inautêntico. Mas ainda estou vivo. Sadie descreve círculos ao meu redor, latindo, mas eu não me mexo rápido o bastante para ela, de modo que jogo a girafa de pelúcia na arrebentação e a observo correr atrás do brinquedo. A cadela se ergue e mergulha na água rasa, então fico sozinho na areia. A madrugada inflama o nevoeiro, e os sons suaves de aves grasnando e o gemido baixo das buzinas dos navios mobilizam o mundo. Em setembro, no meio da temporada dos furacões, o céu fica espiralado, nuvens cor de chumbo que lembram algodão doce. 2008, que ano impossível. Meu pé esquerdo está curvado para fora, como se estivesse sempre tentando se afastar de mim. Arrasto-me por trilhas tortuosas. A areia em Galveston é áspera e cinza, salpicada de partículas laranja e amarelas, e, no início da manhã, as praias estão quase desertas, e Sadie corre livremente para cima e para baixo com a girafa retorcida na boca. Passo a língua pela prótese de porcelana em minha gengiva e me recordo. O bilhete que Cecil deixou na minha porta é um pequeno post-it, e sua mensagem ecoa na minha mente como uma onda gigantesca. Roy, tem um sujeito durão, de terno, perguntando por você. Não disse o nome. Imagino que eu poderia voltar ao meu quarto e começar a fazer as malas, fugir para um novo território um pouco mais a oeste. Não me parece possível que estejam me procurando agora, mas não poderia ser mais ninguém. Talvez, 20 anos depois, algum carcamano tenha aberto os livros e tido a ideia de acertar um velho negócio. Talvez. Avalio a minha história e admito que ninguém que esteja me procurando poderia ter boas intenções. Meu estômago está pesando com essa sensação de promissória vencida. E o bilhete me faz pensar em Rock mais do que o normal. Penso nela falando sobre si mesma em um bar em Angleton enquanto as luzes verdes e roxas da pista de dança deslizavam pelo brilho de seus olhos, e o rosto dela ficava mais vívido quando me lembro daquele rosto me dizendo coisas. Ela me contou que tinha 4 ou 5 anos e estava dormindo no banco de trás de um carro na floresta, para onde um homem levará a sua mãe. Havia um monte de caminhonetes estacionadas em torno de alguns trailers, e sua mãe só voltou pela manhã, quando saiu de um trailer com a maquiagem borrada. Então o homem levou as duas de volta para casa, e ninguém disse uma palavra sequer. Sadie corre até os meus pés e sacode a água do pelo. Desço a enseada ao lado do cais abandonado onde instalei armadilhas para caranguejos. Minhas pernas estão rígidas e o ar úmido faz minhas mãos doerem e se cerrarem em garras. Quando entrego dinheiro para as pessoas, elas notam as minhas mãos. Meus dedos são tortos e as juntas, protuberantes como bolhas. Eu poderia fugir, dar o fora. Mas o consolo de passear com Sadie e recolher as armadilhas para caranguejos é uma coisinha que posso me permitir fazer esta manhã. Estas são as mesmas praias onde os homens de cabeça de vaca foram reduzidos a canibais, onde os piratas Auri, Mina e Lafitte escaparam da lei. Aqui, Lafitte, que construiu uma fortaleza chamada Campeche, tinha escravos, prostitutas, bares, e foi governador da ilha, até ter que fugir após disparar contra um navio americano. Mas,
Antes de fugir, promoveu na ilha uma orgia repleta de uísque e mulheres que durou 4 dias. Andando pelas praias enevoadas pela manhã, o ar denso de sal e decadência, você tem a impressão de que este lugar ainda está se curando de uma ressaca por conta de toda essa história. Penso em Rock segurando a minha mão e me contando sobre estar naquele carro quando criança, e como ocorre a mesma coisa com a história desta ilha. As histórias se tornaram um lugar. Li certa vez que um escritor disse que as histórias nos salvam, mas é claro que isso é besteira. Não nos salvam nada. Mas as histórias salvam alguma coisa, e me ajudaram a passar bastante tempo nos últimos 20 anos. Mais da metade deles na prisão. Mais além, o cipreste cinza do cais apodreceu e as pranchas estão quebradas e afundam no nevoeiro cor de bronze. Algumas gaivotas empoleiram-se nos postes perto da extremidade daquele troço, peitos estufados como se fossem pequenos presidentes. Caranguejos se afastam dos meus pés. O chapinhar calmo e ritmado da maré. Dá para ver os ventos se formando ao longe, no golfo. O céu começando a se mover em uma agitação lenta e arrebatadora. O clima faz os parafusos na minha cabeça parecerem mais apertados. Estou de pé sob o cais e o modo como os pilares convergem no centro dele o faz parecer uma catedral inundada. Estremeço, fechando os dedos em torno da linha, e isso a gaiola de arame. Uma fina camada de espuma lavando meus tênis. Viro a armadilha e despejo 4 caranguejos azuis no saco de lona pendurado ao ombro. Então volto a montar a armadilha e atirá-la ao mar. Os caranguejos se debatem e investem contra o saco, a lona pesada se esticando. E percebo que também estou pensando em Carmen nesta manhã. Quase consigo sentir o cheiro dos cigarros camelmentolados e de seu perfume Charlie em vez deste coagulado de sal. Subindo de volta, paro com Sage, porque além do cais em ruínas, logo além da névoa clara, vejo um grupo de golfinhos nariz de garrafa romper a superfície descrevendo arcos graciosos. Sage deixa seu brinquedo cair aos meus pés e volta a sacudir a água do pelo. A cadela tem um espírito curioso e sedutor. Uma pastora australiana com pelo vermelho e branco, magra, com olhos verde claros e uma língua pendurada. Ficamos ali por um minuto, porque eu tinha esperança de ver os golfinhos novamente, mas isso acaba não acontecendo. Cardos e trepadeiras encrespam as dunas, e uma barcaça se arrasta para fora da neblina em direção aos canais de navegação, deslizando diante do meu olho bom. Eu me pergunto por que Cecil se referiu ao cara como um sujeito durão. Imagino quais exatamente foram as perguntas que aquele homem fez sobre mim. Eu poderia fugir. Ou poderia ficar onde estou e esperar, encarar as consequências, como as pessoas dizem. Eu me dou conta de que esta poderia ser uma boa morte, e há muito adiada. Então, meu pulso acelera e a velocidade dos meus pensamentos se transforma em uma sensação de consciência total e cuidadosa, como um despertar. Arremesso para a frente o brinquedo de Sage e me volto para encarar minhas pegadas tortas. Minhas costas e meu pescoço são tão tortos que não dá para acreditar que eu media 1,90 m, e o tapa-olho no meu olho esquerdo me deixa superficialmente parecido com os piratas que outrora governaram este litoral. Minha sombra à frente é torta o bastante para ser confundida com a de algum crustáceo delgado que se arrastou do mar, movendo-se para fora da história. Após ter esvaziado as armadilhas de caranguejo, atravesso alguns estacionamentos e vou com Sage até a loja de donuts. O clima da Finesse Donuts está tão tenso quanto eu. Roger mal acaricia Sage, e faz isso somente após ela fuçar a perna dele com persistência. Ele olha para o tabuleiro de xadrez e depois para o rosto de Deacon, que está de queixo caído, os olhos sem brilho, seus longos braços balançando, tão negro que parece ter sido polido com graxa de sapato. Deacon andara sumido nos últimos dias e agora ali está ele, ao romper do dia. Ainda à porta, sinto cheiro de gin e urina. A Finesse Donuts ocupa o último espaço na extremidade oeste de um pequeno shopping isolado do céu ao Boulevard das Praias por um shopping muito maior e mais novo, ao sul. A pizzaria ao lado da loja de donuts fechou há meses, então ali agora só funciona uma farmácia e uma tabacaria. E na maior parte dos dias o estacionamento vazio e acossado pelo vento é ocupado apenas por redemoinhos de areia e folhetos descartados. O 7º aniversário do 11 de setembro ocorreu recentemente e uma pequena faixa fora da loja anuncia Nunca Esqueceremos. Acho que essa é uma das coisas que fazemos por aqui. Ficamos sentados, sem esquecer. E agora você precisa começar tudo de novo, diz Roger para Deacon. Do zero. Devolva a ficha da sobriedade. Você acha que valeu a pena? Olho para Errol, junto ao balcão soprando seu café, e ele ergue as sobrancelhas como quem diz que as coisas andarão delicadas por ali durante toda a manhã. Um dos 3 bules de café já está vazio, os cinzeiros, repletos de pontas de cigarro, e por isso me pergunto há quanto tempo eles estariam acordados. O jogo de xadrez parece ter terminado, com Roger de posse de uma coleção de peças de Deacon. Comece admitindo que é impotente, diz Roger para ele, acendendo outro cigarro. Ele toma café preto após a primeira tragada e cruza os braços grossos sobre a mesa. Roger mantém um pequeno bigode aparado de acordo com as normas militares,
e a facilidade com que o seu rosto expressa decepção pode parecer um tanto tirânica. Não invejo Deacon, cujos olhos estão vidrados e atordoados. Então vou até Errol e coloco meu saco de caranguejos no balcão. Você começa de novo. Várias vezes. A cada vez. Custe o que custar, diz Roger para Deacon. Ele meneia a cabeça lentamente, uma lágrima riscando a sua bochecha. Ergue a xícara de café com ambas as mãos, leva-a devagar aos lábios, como vinho sacramental, e o seu olhar de confusão e vergonha me faz lembrar de Rock. A imagem de Deacon de cabeça baixa reflete na vitrina da frente da loja, uma sombra penitente sob as fileiras de donos de bolos sob lâmpadas fluorescentes. Penso no bilhete de Cecil, no sujeito que anda fazendo perguntas, e fico imaginando se enviaram mais de um homem para me encontrar. Eu faria isso. Errol balança a cabeça, dobra um jornal que estava aberto na página de corridas. Não vou sair da linha de novo, me diz ele. Não dá para encontrar uma mulher que valha a pena por lá. Sento-me no reservado, entre ele e a mesa de xadrez, e Sade descreve oitos em torno dos meus tornozelos antes de se acomodar entre os meus pés. Deacon meneia a cabeça para mim e tenta sorrir. Percebo que ele está com um hematoma roxo recente na testa e uma mancha vermelha na parte branca de um dos olhos. Ele cresceu aqui e conseguiu uma bolsa de estudos de basquete na Texas Tech e trabalhava em algum setor do Walmart, mas o clima esta manhã sugere que este não é mais o caso. Às vezes, ele me chama de Capitão Morgan, por causa do tapa-olho. Como vai, Deacon? Tudo bem, tudo bem. Ele sopra a caneca. Seu bafo de gin supera o cheiro do café, dos doces e até mesmo dos cigarros. Todos aqui estamos no programa. Embora eu realmente não tenha escolha, não posso beber, com ou sem reuniões, mas ainda venho para ouvir as histórias. E isso me faz sair do meu apartamento. Roger verifica o relógio e diz: por que não começamos? Ele sobe os 12 degraus e pergunta se alguém quer compartilhar alguma história. Todos os olhos estão voltados para Deacon. Ele começa a falar, mas leva o punho à boca e balança a cabeça. Outra lágrima escorre impotente por sua bochecha e ele diz: eu não sei se, agora, quero dizer, com a intenção de ajudá-lo, suspiro e digo: quero compartilhar uma história. Isso deixa todo mundo um pouco surpreso. Roger e Errol me observam atentamente. Meu nome é Roy. Sou um alcoólatra. Tenho mais de 19 anos de sobriedade. Todos dizem oi para mim como se estivéssemos nos reunindo pela primeira vez, e eu olho para Deacon. Você me fez lembrar de alguém esta manhã. Uma garota que conheci há muito tempo. Acho que estou pensando muito nela hoje. Ela teve uma vida difícil. O saco de lona sobre o balcão balança e se agita. Nós nos reunimos aqui para contar histórias, de forma que possamos administrar o passado sem sermos engolidos por ele. Eles esperam que eu continue. Estou pensando nela agora. Aconteceu uma coisa. Recebi um bilhete hoje de manhã. Isso me fez pensar nela. Por um segundo, achei que finalmente ia contar tudo, mas me detenho. No entanto, todo mundo está esperando que eu continue, e acabo só falando um pouco sobre Rock. Ela me disse que tinha de fazer uma longa caminhada do ponto onde parava o ônibus escolar até a sua casa, e que era obrigada a passar por baixo de um velho viaduto repleto de pichações estranhas, e, às vezes, na outra extremidade do túnel, meninos mais velhos iam para lá beber e fumar. E quando esse era o caso, ela precisava esperar na escuridão debaixo do viaduto até que eles fossem embora e não houvesse mais vultos contra a luz ao fim da passagem. Certa vez, ela esperou até depois da meia-noite, e quando chegou em casa, ninguém notou que estava atrasada. Ela tinha 13 anos. Gaguejo e murmuro contando a história. E todo mundo parece estar confuso quando termino, mas todos me agradecem. Obviamente, é uma daquelas histórias que ninguém sabe como encarar. Eles não conseguem entender o propósito. O ponto principal da história é como ela me disse aquilo, a forma como desviou o olhar enquanto falava, olhando para trás para ver se eu estava ouvindo. A qualidade lenta e contida das palavras dela. Sei que os testemunhos de todos aqui, no capítulo Finés dono de AA, nos permitem administrar as nossas memórias, unir anos de degradação e culpa em unidades gerenciáveis que podemos colocar numa prateleira, pegar e folhear na segurança das fábulas. Nunca contei minha verdadeira história. Errol fala sobre ter perdido um monte de dinheiro nas corridas no fim de semana. Nós a agradecemos. Deacon finalmente consegue reunir coragem para nos falar sobre o velho amigo com quem se encontrou no trabalho, que se ofereceu para lhe pagar uma bebida. E, quando acaba sua confissão e enxuga os olhos, nós agradecemos. Quando terminamos, todos se levantam para tomar mais café. E eu me lembro do livro na minha jaqueta. Tiro dela um fino livro de bolso e o entrego para Roger. Um romance sobre 2 lutadores de boxe no sul da Califórnia que eu pegara emprestado com ele. O livro parece interessar Deacon, porque ele o desliza pela mesa e começa a ler a contracapa. Roger bufa. Quando está coberto de farinha e açúcar até os cotovelos, não dá para ver a tatuagem de fuzileiro naval no antebraço esquerdo de Roger. Mas agora aquilo é uma mancha turva e azul esverdeada sob o dossel de uma vasta cabeleira, que tem uma vaga forma de âncora. Estou dizendo que precisamos bolar um plano para conseguirmos bucetas.
Temos que entrar no jogo. Quem está comigo? Diz Errol. Deacon ergue o livro para Roger e pergunta. Soube o que você disse que era isso? Lutas, responde Roger. Errol balança a cabeça, baixa a aba do boné e abre o jornal. Errol começou a frequentar as reuniões logo depois de mim, emergindo das planícies de areia e falando sobre como transportar cargas através de vastos desertos e terras de ninguém, dirigindo em meio ao gelo no Canadá, atravessando as rodovias do sudoeste para cima e para baixo. Quando está falando com você, ele rói as unhas mesmo quando não quer fazê-lo e olha para baixo e pede desculpas pela fraqueza do hábito. Vi a sua carreta, mas não sei quando foi a última vez que ele transportou algo naquilo. Errol fecha o jornal novamente e diz: você precisa projetar uma aura de segurança, de amizade. Acima de tudo, elas precisam sentir que você as está ouvindo, mesmo quando não há nenhum sentido naquilo que dizem. Eu acho que, em certa medida, você prefere ficar sozinho, diz Roger. Ele tem 3 ex-esposas e comprou a loja de donuts no fim da sua última bebedeira, em 1992. Roger e Errol começam a falar sobre o novo furacão que se formou ao largo de Cuba há algumas semanas e que vinha dançando ao longo da costa do México. Todos os furacões têm nomes masculinos agora, e este é o Ivan, o Easy ou algo assim. Vai ser ruim. Talvez não. Você viu no noticiário como ele é? Então, Leon entra pela porta de vidro e os sinos tocam. Desculpem pelo atraso, diz ele. Quem aqui deve pensão alimentícia? Poderia virar a placa, por favor? Pergunta Roger, e Leon se volta para mudar a placa na porta para aberto. Quando ele se vira, Roger diz: pensei que Suez tinha se casado. Não sou eu. Parece que é um de vocês. O quê? Pergunta Errol. Leon se recosta no balcão dos donuts e estica as pernas, desfrutando do suspense da informação não divulgada. Um cara lá fora está de olho na loja, parado do outro lado do estacionamento. Eu o vi chegar pela interestadual. Eu me levanto e Sade me segue até a janela. Consciência pesada, diz Leon, acenando para mim. Pela janela, vejo um solitário jaguar preto nos fundos do terreno. Há um homem dentro do veículo usando óculos escuros, claramente observando o local. Não há mais nada para se ver a esta hora da manhã. O que é? Pergunta Roger. Recuo da janela. Ele está certo. O sujeito está vigiando a loja. Vou até o balcão e pego minha bolsa de caranguejos. O que deu em você? Pergunta Leon. Nada. Tenho que ir embora cedo. Digo para ele. Vou pintar a casa do chefe hoje. Estalo a língua para Sade. Ela pega seu brinquedo do chão de linóleo e abana o rabo nos meus tornozelos. Todos estão me observando. O furacão pode nos atingir nos próximos dias e ele quer pintar a casa. Pergunta Errol. Dou de ombros. Passo pelo balcão e atravesso a cozinha com a cabeça latejando, o bilhete de Cecil queimando em meus pensamentos. Aonde você vai? Pergunta Roger. Atravessando rapidamente a porta de vai-vem. Respondo por sobre o ombro. Vou sair pelos fundos. Quando saio no beco atrás da Finesse Donuts, meu coração está disparado e começo a avançar em direção à barragem de areia que separa o próximo parque empresarial. Minha respiração sibila no ar quente. Lembro-me de ter saído cambaleante do Suns Place há 20 anos, correndo pelo campo com os gritos se avolumando atrás de mim, engasgando com minha própria língua. Digo a mim mesmo que não tenho razão alguma para supor que o homem no jaguar está me seguindo, mas continuo com medo de olhar por cima do ombro. Ainda não decidi como responder a esta paranoia. Ficar ou correr? Rock me faz querer ficar.